Sem mais delongas, né? Vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, aos Romanos, e nós vamos para o capítulo 12. Nós vamos estar lendo o capítulo 12. Quero fazer umas observações antes da gente ler esse trecho, para você sintonizar. Olha só, nós adoramos o nome do Senhor aqui. Nós estamos aqui não para assistir uma programação, não para assistir um culto, ver como que os irmãos fazem. Não, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Então, todos que adentram nesse santuário, o nosso foco, o nosso objetivo, não é se distrair, ou ter algum entretenimento, ou porque eu tenho uma necessidade. Não, aqui é o momento do máximo do cristão, que é essa liberdade da gente cultuar a Deus. É uma expressão máxima, é uma oportunidade ímpar, porque antes não podia. Só quem podia ministrar no Santo dos Santos, ficavam as pessoas lá fora, e só podia entrar o sacerdote para ministrar para o povo, e o povo ficava lá fora. Então aqui nós temos essa oportunidade. Ele rasgou o véu, quando Jesus Cristo morreu, e abriu, né, o santuário, a glória do Senhor, a presença do Senhor, para a gente estar cultuando a Deus. Olha só, irmãos, então isso é algo maravilhoso. Então, não desperdice. Mas como a gente vai fazer isso? Tá, nós entramos aqui. Como nós vamos adorar o Senhor? O que Ele pede para que a gente possa agradar a Ele com o nosso culto? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente acha que é certo? Não. Temos alguns motivos, temos algumas orientações para que realmente o seu culto, você que está aqui, meu amigo, meu irmão, você tem esse privilégio de adorar o Senhor. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Nós cantamos ao Senhor, né? Através das letras das músicas, acompanhado pelos instrumentos. Nós oramos, nós lemos a palavra, nós expressamos já alguma coisa. Então, isso quer dizer muito com a comunhão que você tem com Deus. Ou seja, uma vida correta, uma dedicação para que você possa agradar a Deus de um modo em que Ele vai estar satisfeito com a sua adoração. Será que a gente está agradando a Deus? E como isso é feito, pastor? O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Roma. Ele não tinha visitado Roma ainda. Ele tinha toda a vontade de ir. E só depois, no seu final, né, que ele teve em Roma, e aí foi o término do seu ministério. Ok? Mas nós vamos ler o capítulo 12. E se a gente for acompanhar até o capítulo 12, que é importante a gente ver o contexto, né? Por que a gente chegou no capítulo 12? Por que ele passou a orientar nesse trecho bíblico? A gente fala capítulo, mas é trecho bíblico, né? Ele é dividido em capítulos, em versículos. Então, por que ele está fazendo isso? Os 3 primeiros capítulos de Romanos é um tanto nebuloso. Ele vai mostrar a situação que o homem se encontrava, né? A sua pecaminosidade, a sua indiferença com Deus, o seu afastamento com Deus. E ele ainda diz que ninguém procurava Deus. Não tinha um sequer que ele olhava e agradava a Deus. Ninguém procurava Deus.
E a partir do capítulo 3, a metade do capítulo 3 para frente, o apóstolo Paulo ele vem dizendo assim, a maravilhosa graça de Deus, a doutrina da salvação, o que ele fez conosco, nos redimiu. Não é? Ele entregou a sua vida por nós. E aí até o capítulo 11, do capítulo 3 até o capítulo 11, ele vai dando a doutrina, uma teologia, explicando, não é? Como realmente aconteceu conosco. As doutrinas para a gente estar na presença de Deus, agradar a Deus. O que nós devemos fazer como verdadeiros cristãos. O que nós devemos fazer para realmente alcançar a salvação em Jesus Cristo. Então, todos esses versículos, até o capítulo 11, ele vem trazendo essa doutrina. E é bom que os irmãos estejam familiarizados e estudem. Porque as pessoas falam assim, não quero saber não, eu só creio em Jesus, eu não preciso estudar. Meu irmão, como você vai evangelizar? Como você vai saber como é a sua salvação? Como você vai prestar culto ao Senhor, se você não tem conhecimento daquilo que Ele quer? Então é necessário aprender. Então aquele está doutrinando. Agora, quando chega o capítulo 12, aí a coisa vira. Já não é mais um ensinamento. Agora ele quer que a gente pratique. E as cartas do apóstolo Paulo, sempre assim, ele vinha com a doutrina, a maioria, e era para que a gente praticasse. Ele vem as doutrinas, Efésios diz isso, Filipenses. Então, mas quando chega no momento, ele diz, agora, portanto, depois dessas coisas todas, agora você vai fazer assim. Ou seja, não é só estudar, aprender, nós temos que dedicar-nos a Deus. Como nós vamos fazer? E aplicar. Não é só falar. Eu entendi. Não, o apóstolo Paulo está dizendo agora, diante dessas outras coisas, olha, você vai ter que fazer assim. E esse capítulo 12, se eu for pegar esse capítulo 12 e ler para a gente não vai dar tempo. Não vai. Mas eu vou ler só um versículo. Porque nem um segundo dá, porque a gente vai avançar na hora. Mas eu acho que nós precisamos aprender a sair daqui. Ou seja, são muitas coisas, então é preciso você assimilar e sair daqui dizendo, eu verdadeiramente consagro a minha vida ao Senhor. O Senhor se agrada da minha adoração. Eu acho que nós temos que sair daqui pensando nisso, porque Ele abriu esse caminho para a gente, Ele abre a porta para a gente, Ele rasgou o véu e a gente está na presença dEle, e Ele quer se agradar de nós, e Ele faz tudo para que a gente possa atingir esse alvo, ensinando-os. Então, nós vamos ler um versículo só. Eu quero que você esteja bem atento. Vamos lá? Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu quero até que você leia junto comigo. Acompanhe ali na projeção para a gente estar lendo e para fixar mais. Mas tem que ser bem forte, tá? Vocês vão ler para eu poder. Vamos lá? Rogo-vos. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pode colocar o 2 também. E não vos conformeis com este século, ou seja, mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos conduza através da Tua palavra. Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa falar aos nossos corações. Aqueles que ainda não têm uma experiência de salvação, que seja hoje o dia, Senhor. Aqueles que já têm, Senhor, uma experiência de salvação, que possa haver uma transformação na sua vida e que se apresentem mais, ó Deus, diante de Ti, como sacrifício vivo e agradável a Ti. Fica conosco, Senhor. Nos oriente e nos guarde. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, como eu disse,
agora ele chega no momento em que, agora, meus irmãos, é para valer. Não é só aprender, não é só ter conhecimento, de saber que aquilo ali é algo que Deus quer para a minha vida, que Deus quer para a vida da igreja, e que Deus quer para que a gente possa ter uma consagração, uma dedicação, e seja verdadeiramente um discípulo com uma conduta cristã ideal diante do Senhor. Agora, ele começa esse trecho bíblico, esse capítulo, e nesse trecho, nesse capítulo 1, ele começa com algo que a gente pode olhar aqui e ver algo que nos chama a atenção. Quando a gente começa a ler, e a gente sabe o que ele quis dizer anteriormente, e agora quando ele chega, para que seja agora algo que possa ser prático na nossa vida, uma dedicação, e o que a gente faz para adorar o Senhor. Então ele começa com isto aqui, um rogo. E depois, ele vem fazer, depois do rogando, ele vem com duas orientações. Ele vem fazendo umas observações e a gente olha isso aqui como apelo. Ele entra rogando e depois ele tem dois apelos. Na verdade, são dois, mais o versículo 2, e a gente entra como 3. E o que a gente pode já começar a ver a seriedade da coisa é quando ele diz, rogo-vos. Esta expressão, queridos, é mais que um apelo. Ele entra como um rogo, mas depois ele vem apelando para que a gente faça algo. Mas ele começa com rogo-vos. Essa palavra, queridos, é uma expressão muito mais do que apelo. É quando você pede algo, não é? Pedindo algo a alguém, mas agora quando você roga, é diferente. Vem do fundo do coração, da alma. É algo que chama atenção, talvez até chorando, um sentimento forte, uma expressão de amor, dirigido a quem vai ouvir. Então isso é importante, que o apóstolo Paulo ele para e diz, eu rogo-vos. Ou seja, é ouvir ou ouvir. É aceitar a aceitar. Quando ele diz rogo-vos, pois, ele está fazendo a conexão, um advérbio aqui, de pois, daquilo que ele já falou, que ele já ensinou. E é preciso a gente ficar atento. Se é um rogo, se é algo tão importante, se é algo que sai do fundo da sua alma em direção à pessoa que vai ouvir, é algo que, quando algum filho te pede alguma coisa, mas quando ele chega e às vezes até se ajoelha, pai, escute-me. Então é algo importante. E veja que há um amor profundo do apóstolo Paulo que para eu não desconcertar, irmão, para eu não perder desliga o celular, tá bom? Assim tira, a gente está não sei, um sininho tocou aí, às vezes até é celestial, né? Isso que eu fiquei meio os irmãos de casa não ouviram, mas... Então veja, vamos voltar ao raciocínio. Então, veja que é um amor profundo, dirigido a quem deve ouvir, que ele fala, pois, então ele conecta. Ele diz, olha, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu ensinei. E aí, ele vem dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Veja que é algo amoroso. Ele era um apóstolo.
ele poderia usar de sua autoridade, porque ele recebia do Senhor e passava para as pessoas. Sabe? Mas ele poderia usar e determinar. Ele poderia ordenar. Mas ele rogou. E ele chama de irmão. E o termo de irmão aqui, queridos, não é porque eram os irmãos de carne, de sangue dele. Eram os irmãos, as pessoas que precisavam ouvir. E quem são os irmãos aqui? Por que eu chamo você de irmão? Por que você me chama de irmão? Por quê? A primeira coisa que a gente vê, por que nós temos esse costume de chamar de irmão, é porque nós consideramos você, e você me considera como irmão. E por que eu considero? Irmãos, são os crentes em Jesus. E observe, os que creem em Jesus. É só você ver João capítulo 1, versículo 12. Não é? Você vai ver por que nós chamamos outros de irmãos. Porque eles creram em Jesus. Eles seguem Jesus. Somos irmãos. E se você crê em Jesus, a palavra de Deus diz, mas todos quantos receberam, dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, o quê? Aos que creem no seu nome. São filhos de Deus. Em relação ao crer em Jesus, nascer de novo. E tem mais, irmãos. Não é só por causa disso. Essa é a causa mais profunda. Mas também, eu chamo de irmão aquele que comunga comigo. Apóstolo Paulo comungava com aqueles crentes em Cristo. E o que é que ele comunga? Nós somos irmãos porque nós comungamos a fé em Cristo. E nós somos irmãos também, sabe por quê? Porque aquele que anseia, assim como eu, assim como você, louvarmos e adorarmos ao Senhor juntos. É o que a gente está fazendo aqui. Nós somos irmãos também por esse motivo, que nós estamos comungando, nós estamos adorando o Senhor juntos. Não é só ficar lá longe e dizer assim, não. E também, eu creio que todos aqui comungam com a mesma coisa, com todos nós, na mesma unidade, que nós esperamos ansiosamente pela vinda de Jesus. É isso que quer dizer, irmãos. Às vezes as pessoas brincam, com a gente, zombam. E talvez ele não tenha conhecimento disso. Por que que a gente chama os outros de irmãos? Não é um apelido, não é algo pejorativo. É porque tem significado. Ele crê, nós confessamos a mesma fé. Nós ansiamos louvar juntamente com ele ao Senhor, é o que a gente está fazendo. E nós também ansiamos ansiosamente pela vinda daquele que é, que era e que será eternamente. Você crê nisso, amém? Então chame seu irmão de irmão. É isso, irmão. Não é só porque é bonitinho falar. Agora, vamos ver o que ele roga. Precisamos entender, não. O que ele roga? Rogo-vos, pois, irmãos, e a gente sabe por que ele chamou irmão. Ele poderia ser apóstolo, eu não quero saber. Vocês vão ter que... Não rogo. É ouvir, ouçam. Ele roga por uma verdadeira consagração a Deus, que por sua vez também leva a um verdadeiro relacionamento com os irmãos.
Mas antes da gente ver quais são os apelos nesse rogo dele, a gente vê outra coisa aqui que é muito importante. É a outra palavra que vem. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas... Então devemos prestar atenção. Veja, irmãos. Ele poderia falar: eu como apóstolo. Não, mas ele não falou no nome dele. Não é por ele. Ele poderia ter citado outras pessoas. Ou alguém mais, como Pedro, como, né, os outros apóstolos. Não. Ele apelou para que a gente, nesse rogo, a gente fizesse isso pelas misericórdias de Deus. E aqui, ele diz misericórdias de Deus. A gente sempre fala que nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Aqui ele vai no plural, ele diz pelas misericórdias de Deus. E se a gente acompanha o texto bíblico e o contexto, a gente vai ver que ele está demonstrando todas as bênçãos. Não é simplesmente aquilo que a gente recebe, as bênçãos diárias. É a misericórdia de Deus. Não é somente as bênçãos diárias, aquilo que a gente alcança diariamente. Ele está dizendo aqui, são as bênçãos que se referem à nossa vida espiritual, já mencionadas. Eu devo até, para ficar melhor ainda para os irmãos entenderem, quais são essas misericórdias citadas por ele. É por isso, irmãos. É por isso que você tem que manter uma verdadeira comunhão com Deus. Ser um verdadeiro adorador. Ser alguém que realmente demonstra ser um cristão. Que anda segundo a vontade de Deus. Você precisa fazer isso. Pelas misericórdias dele. E você deve conhecer essas misericórdias quando você olha para o texto bíblico e quando você olha para a sua vida e como Deus agiu conosco. A primeira coisa que eu vou citar somente umas, que eu devo mencionar para que você possa sintonizar. A primeira misericórdia do Senhor, apresentada pelo apóstolo Paulo, é a da justificação. Nós fomos justificados mediante a morte, o sangue de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para nos salvar. Nós fomos justificados. Não é porque você era bonzinho, porque você demonstrou ser bom, mas ele morreu porque ele sacrificou por nós. Ele nos justificou o nosso pecado, o nosso castigo, como diz Isaías 53. Ele diz que o castigo que nos trouxe a paz, aquilo que era para a gente, o castigo que seria por nós, aquilo que nos deixaria completamente fora da presença do Senhor eternamente, o castigo eterno. Então ele justificou, chamou o seu pecado para ele, e como ele não tinha pecado, ele morreu e nos justificou. Então quando Deus olha para ele, quando Deus olha para a gente, quando ele quer nos punir, a ira dele, ao invés de vir para a gente, vai para Jesus. Então nós fomos justificados, porque os nossos pecados foram colocados nele. Essa misericórdia. É porque você é bonzinho. Não? Segunda misericórdia. É a misericórdia da reconciliação. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 5, versículo 10. Você vai ler em casa. Nós tínhamos uma barreira, nós não tínhamos acesso a Deus, o nosso pecado nos separava de Deus, e aí nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus, através do seu Filho, a morte do seu Filho, nós fomos reconciliados com Deus. Sabe o que é isso? Não há mais guerra entre nós e Deus. A ira de Deus não está mais sobre nós. Pela sua misericórdia que você deve fazer isso.
E a gente pode ir mais. A misericórdia da graça superabundante. Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde o pecado abundou, a desgraça do pecado, o poder do pecado. Ele diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pecado, sujo, imundo, intransponível, ninguém podia fazer nada. A graça do Senhor superabundou, todo o poder caiu por terra, porque foi muito mais a graça do Senhor sobre nossas vidas. Isso é misericórdia. Isso não é porque você é bonzinho, não. Tem mais. Romanos capítulo 8, versículo 39. Nós temos a bênção, não somente nós fomos justificados, nós fomos reconciliados, nós temos as bênçãos e nós temos a segurança da salvação. Isso é misericórdia. Isso é graça. Misericórdia de Deus. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a segurança da salvação. Ninguém pode arrebatá-los das mãos dele. Ele nos deu e ninguém tira. Porque foi pago por um preço de sangue. Ele não dá e tira, fica aquela coisa. Não. Quando você realmente crê no Senhor Jesus Cristo, quando você anda nos seus caminhos, quando você realmente crê que Ele justificou, que Ele reconciliou, que Ele superabundou a sua graça sobre nós, nós temos segurança da vida eterna, querido. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é segurança. Então, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é o que diz lá, meu querido. O versículo 1. Romanos capítulo 12. É pelas misericórdias que você tem que fazer isso. Será que você não entende? Será que a gente não entende? E aí vem o que Ele quer que a gente faça para agradar a Deus. Aí vem os seus apelos. E qual é o primeiro apelo dele? Olha, vocês têm que apresentar o vosso corpo, o sacrifício vivo. Por que ele falou isso? Vocês têm que apresentar o vosso corpo. Por quê? Não era dirigido para os crentes? Não são para os crentes? Por quê? É porque tem muitos crentes que não fazem isso. Nem pelas misericórdias, nem pelo rogo. Não fazem. Então ele tinha necessidade de escrever, pelo amor, as misericórdias do Senhor. Eu rogo-vos, apresentai os vossos corpos. É porque tem crente que não apresenta, não se oferecem a Deus, agradam a si só. E é uma coisa muito simples, irmão, a gente entender isso. Você está agradando a Deus ou a você? Olha um exemplo. Facinho. Você acorda para ir para a escola bíblica. Estou com sono. Estou cansadinho. Mas você tem que agradar a Deus. Tem que vir.
apresentasse, adorar a Ele. E aí, você tem duas coisas. Ou você agrada a Deus, ou agrada a quem? A você. E o que é que a gente tem feito? Às vezes chegou alguém para mim e disse assim, olha, eu não vou numa ceia, o senhor tem que entender que eu tenho um parente, faz muito tempo que eu não vejo, e eu tenho que ir lá no churrasco dele. É simples, irmãos. Você está agradando quem? A si? A outrem? Ou a Deus? Então ele diz aqui, apresentai-vos, agrade a Deus. E toda vez que você acordar agora para vir na escola dominical, aí você vai ver, eu estou agradando a mim mesmo. Deus, ó. É isso que o texto bíblico está falando. Quando a gente agrada a nós mesmos, nós deixamos de agradar a Deus. E agora, meus irmãos, uma coisa mais forte quando ele diz, o vosso corpo. A gente tem que ver aqui qual o contexto que ele está falando e o que ele está falando realmente de corpo. Vai muito além da matéria, do físico. Aqui ele diz que nós temos que apresentar tudo. Tudo a Deus. De nós para Deus. Ele lança mão do termo corpo a fim de indicar a ação total do ser humano. De servir ao Senhor, tanto com o corpo que pertence a Deus, como com a nossa mente e o espírito, a alma. É tudo. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E o que isso implica na nossa vida? Ser templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que Ele que opera na nossa vida. É Ele que direciona a nossa mente. É Ele que direciona a nossa alma. É Ele que comanda todo o nosso corpo. Então nós temos que nos apresentar a Ele. Mas tem gente que não faz. Por isso que o apóstolo Paulo, eu rogo, pela misericórdia, faça isso, crente. É ordenado para que glorifiquemos ao Senhor no nosso corpo. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 20, você entende melhor. Crônica, falei? Falei crônicas? Não, né? Crônicas. A 1 Coríntios, tá? Ó. 6. Foste comprado por preço. Falem comigo. Agora. Agora, pois, vamos lá? Agora, pois. Esse corpo aí mesmo pertence ao Senhor. Só que a gente reluta. Esse corpo é para glorificar, fazer a vontade de Deus. E é voluntário de se apresento-vos. Se apresente. Se apresente. Rogo-vos que vocês se apresentem, ou seja, é voluntário. E o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer, ele se remeteu lá atrás, no sacrifício que eles faziam no templo, quando o povo não se apresentava. Então ele aceitava um típico de um sacrifício que Jesus veio fazer. Ele dizia que aquele cordeiro, aquele animal que era sacrificado, ele não ia voluntário, irmãos.
Ele era sacrificado ali e ele só tinha aquele objetivo, só ser sacrificado, mais nada. Olha como é que o apóstolo Paulo ele vem mexendo com a nossa... Tem que ser tudo. Não é só chegar na igreja e cantar. Não é só achar que uma das partes do louvor seja aquilo que, somente isso que Deus quer. É tudo. Ofereça-se. Tudo isso com um ato de coração, adoração. É voluntário a Deus, assim como Jesus foi. Ele não foi forçado a fazer. Ele cumpriu os propósitos. O Senhor fez em carne. Ele cumpriu os propósitos. Ele se apresentou em sacrifício vivo ao Senhor. Ele se entregou totalmente para fazer a vontade de Deus. Na Bíblia, a mensagem, a tradução da Bíblia, a mensagem, esse texto fica bem claro. A Bíblia Mensagem é uma Bíblia bem atualizada, é muito atualizada. Tem hora que você tem que... É bem atualizado. E ela, lá em Romanos, agora em Romanos, lendo pela Bíblia a mensagem, você vai notar que é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Né? É uma tradução em que realmente a gente vai entender. Ele diz assim, olha, Romanos 1, versículo 2, na tradução da Bíblia, a mensagem. Eu tenho lá em casa, se você quiser comprar ela também. Mas não fique estudando por ela, não. Amém? Só para você dar uma pesquisada. E ela, né? Ele diz assim, olha. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entreguem sua vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Fazer tudo para a glória de Deus. Foi o que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 4, no seu final, versículo 20. Tudo. A gente continua. Eu não falei não, só um versículo. Amém, irmãos? Estão entendendo por que o apóstolo está rogando e que ele faz esses pedidos, né? Esses rogos. O texto continua. Apresentais o vosso corpo, que os irmãos entenderam o que é tudo. Ele diz, como? Por sacrifício vivo. Aí, novamente, a gente vai lá para trás. O animal era colocado no altar, cortado, morria. Era morto. Ele mostra para a gente aqui o sistema judaico de sacrifício. Isso nos dá a ideia da consagração, a verdadeira dedicação espiritual. Os animais, para ser sacrificado, e ali era a época em que tipificava, eu sempre digo, o sacrifício mostrava para Deus aceitar o louvor, a adoração, a justificação dos pecados. Então, o que acontecia com os animais? Eles não eram tirados dali do rebanho. Eles tinham uma preparação antes. Eles preparavam, e ele tinha que ser daquela idade, não tinha que ter defeito nenhum, ele tinha que estar completamente sadio, forte, preparado para que Deus recebesse. Tanto é que Jesus, ele
na entrada do templo lá em Jerusalém, ele fez uma limpa na entrada porque estavam vendendo animais com defeito, doentes, tudo. Então tem que ser preparado, tem que ser sacrifício, apresentar. Ou seja, e para nós, ele diz que é um sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? A gente não morre, ele não pede para a gente morrer. Ele diz que o sacrifício nosso, o nosso sacrifício vivo, é que a gente vai produzir frutos. Nós precisamos, meus queridos, buscar essa santidade, para que Deus possa... E ele fala que é a totalidade do serviço que devemos dedicar a Deus. Não pode ser do Senhor e não dedicar-se totalmente a Ele. É o que Paulo está rogando. Como pode se tornar um sacrifício? Como é que a gente sacrifica? Vem aqui na igreja? Ou a gente fica fazendo coisas de sacrifício? Olha, tem coisas que a gente tem que sacrificar. Sabe o que é? A língua. Não falar mal dos outros, não amaldiçoar ninguém. Esse é um sacrifício que Deus... Quando for falar, está consagrado ao Senhor. Isso é sacrifício vivo. Sabe outra? Que a gente se abstenha e que não opere em nós o que é pecaminoso. Esse sacrifício. Não vou ceder esse pecado. Porque eu sacrifício a minha voz, os meus ouvidos, as minhas mãos, os meus pés ao Senhor, nosso Deus. Esse é sacrifício vivo, irmãos. A gente acha que para servir o Senhor a gente vai ter que entrar num lugar fechado e ficar lá estático. Não, o Senhor quer a gente vivo. É um sacrifício vivo. Ele tem que olhar em nós e saber que aquilo agrada. Quando a gente rejeita as coisas ruins, quando a gente rejeita os pecados, aquelas coisas que traz prejuízo para o nosso próximo e para nós mesmos. Isso, quando a gente consegue eliminar isso, quando a gente consegue vencer isso é sacrifício vivo ao Senhor e Ele se agrada de nós. Não só as coisas ruins, mas também quando a gente faz as coisas que a gente considera coisas a favor do bem. Quando a gente vê uma injustiça e a gente não aceita, isso é sacrifício vivo. Quando a gente dá uma esmola, quando ajuda alguém, isso é sacrifício. Viva o Senhor. Quando a gente não amaldiçoa o nosso inimigo. Isso é sacrifício vivo, porque a nossa vontade é o quê? Amaldiçoar. Está amaldiçoado. Isso não é sacrifício vivo. Quando você não amaldiçoa e que você até pede o Senhor para abençoá-lo, isso é sacrifício vivo. Isso aí quer dizer que você está agradando a Deus. Por o que Jesus falou, que quando a gente ama os nossos amigos, isso é muito bom. Mas quando a gente ama os nossos inimigos, aí, meus irmãos, a gente está indo em contramão daqueles que querem fazer o mal. Isso é sacrifício vivo. Nós não estamos mortos, porque o Senhor sacrificou um sacrifício por nós, mas Ele está vivo. E Ele fez isso por nós. Mas o texto continua, nós estamos terminando, amém? Ainda não nada, né? Então vamos lá. Ele diz sacrifício vivo, os irmãos sabem, eu rogo que vocês façam isso. O vosso corpo em sacrifício vivo. Renunciem a vocês mesmos.
Aí vocês estão agradando a mim. Aí ele diz o seguinte: santo e agradável a Deus. Não é só que você apresente seu corpo, não é só que você faça esse sacrifício, mas tem que agradar a Deus. Santo e agradável a Deus. A palavra santo aqui, querido, quer dizer separado. Quando eu falo, você é um santo, sim, eu sou. Você é também, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus tirou da gente do mundo, da pecaminosidade, da escuridão, das trevas e nos separou no reino da sua luz. Então nós somos separados. E separado é santo. Ele santificou a gente. Você é um santo. É assim. Tem muitos que precisam ficar 100 anos, 200 anos para ser santo. Não, o Senhor já disse que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, quando escreve as igrejas de Éfeso, ele diz aos santos que estão em Corinto. E não é pessoas mortas, não, são pessoas vivas. Então, santo, meus queridos, é aquele que é separado por Deus para subir no altar. E aqui eu vou ler um texto bíblico para que você fique mais. Mateus capítulo 5, versículo 48. Esse é o nosso alvo. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você estremece. Como assim? Mas é a ordem dele. Jesus está falando. Este é o nosso alvo. Ou seja, o cristão busca este alvo. Talvez você ainda não conseguiu, mas o alvo é esse. Um dia nós estaremos com a mesma mentalidade do Senhor, com as mesmas feições do Senhor, parecido com o Senhor, com as mesmas vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus, santo e estando na presença de Deus. Então você tem que se esforçar, querido. Ninguém é santo, sabe? Ninguém é santo, né, pastor? Não, é. Se você vê o Senhor, ele diz que nós vamos tomar posse da própria santidade de Deus. Ela será transmitida aos remidos. De tal modo, eles serão santos como o Senhor. Você crê nisso? Nós estamos sendo preparados. Nós, os homens, damos início à santificação. Isto se expressa na vida de transformação. Essa transformação moral já é um indício. Ela acompanha a natureza do cristão em busca da santidade. Tem que transformar, meu irmão. Tem que mudar. As pessoas têm que olhar em você e verdadeiramente ver que você está buscando essa santificação. Quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus, mais parecido com eles ficamos. Santo. E ele diz ainda, santo e agradável a Deus, ou seja, é uma satisfação, é satisfatório. Eles faziam os sacrifícios, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor cheirava suave, aceitava. Então essa palavra agradável é aceitável, é satisfatório. Deus se alegra, Deus está feliz com você. Será que a gente está fazendo isso? Você está envolvido no serviço do Senhor santo e agradável? Porque tem muita gente trabalhando, não está dando totalmente ao Senhor, não está servindo ao Senhor, está fazendo as coisas, mas não está agradando ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz o seguinte. Segui a paz com todos e a santificação. Sabe por quê, meu querido?
Sabe por que você tem que seguir a santificação? Buscar isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente nessa noite. É porque sem isso, você não vai ver o Senhor. Não vai. Esse tem que ser o meu alvo. Totalmente ao Senhor. Agradável. Envolvido. Agradando-lhe. Deus não se deleita no crente apático, que senta apático, como se estivesse morto, achando que está agradando a Deus. Não, ele não. Tem que estar envolvido. É o que ele diz aqui. Eu quero citar mais um versículo para você entender melhor. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10. É por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Vai prestar conta, querido. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, apresente-se, façam isso, se envolvam. Façam para agradar a Deus, não para os homens, não seja apático. Suba no altar, seja vivo. Que é o vosso culto racional, espiritual. Sabe o que é racional? É você está fazendo o que você realmente entende. Só mesmo quem entende o que o apóstolo Paulo ensinou do capítulo 3 ao capítulo 11, vai entender o que é um culto racional. Vai entender o que é a misericórdia de Deus. A imensa misericórdia de Deus. E assim, quando você entende isso, num culto racional, por que eu cantei? Por que eu adorei? Por que eu estou aqui? Por que eu devo adorar a Deus? É porque Ele é misericordioso. É porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei porque eu estou louvando aqui. Eu sei porque eu estou ouvindo, estou orando. Eu sei porque eu estou adorando ao Senhor. É porque eu conheço a sua misericórdia sobre minha vida. Eu não estou aqui adorando qualquer coisa. Não é um culto vazio. Hoje, o Senhor chama você, meu irmão. Chama a mim com rogo, para que a gente se consagre ao Senhor. É um rogo. É fazer ou fazer. Não tem escolhas. Ou você agrada, ou é santo do Senhor, ou você não ver a Deus. Sabe o que a gente aprende nesse texto, nesse simples versículo? Dedique-se ao Senhor. Encontramos esses termos aqui, de tudo que a gente já conheceu. Você tem que conhecer as Escrituras para que você possa receber os frutos da justificação, da salvação. E praticá-los. Se a gente não estudar, aprender, não vai saber como praticar. Então a gente vai fazer as coisas baseado em que as pessoas falam para a gente. As doutrinas dele lá fora. A todo caminho nos leva a Deus. A gente aprende que é somente por Jesus, é somente nós buscamos esforçarmos e o Senhor nos ajuda a perseverarmos. E a gente aprende também que o verdadeiro culto espiritual é a oferta do corpo toda. Tudo. Não é preces, não são rituais.
Adorar é realmente oferecer a vida de cada dia. Ele não só se realiza na igreja. Como eu disse, em cada ato comum, em cada lugar que estamos. Às vezes a gente fala assim, né? Vamos à igreja adorar? Não está errado não, mas a gente também deveria dizer, vamos ao nosso trabalho adorar? Vamos à nossa escola adorar? Vamos à nossa loja lá adorar? Vamos trabalhar na fábrica, vamos adorar? Ela não se realiza somente na igreja. Ele diz que a nossa vida, assim como Jesus, né, teve um corpo e realizou a vontade de Deus, devemos realizar a vontade de Deus na terra. E a gente tem que fazer isso voluntariamente, é o que eu aprendo aqui. E para eu terminar, para confirmar isso, que a nossa vida deve ser um culto agradável a Deus, não somente aqui, mas em todos os lugares que a gente está, na fábrica, na fazenda, onde você anda, na padaria, tudo. Vamos adorar a Deus, um sacrifício vivo, todo, santo, e que agrada a Deus, e que você conhece por quê, que é o vosso culto racional. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você é um verdadeiro cristão que tem dado tudo, se doado todo ao Senhor, que Ele controla a sua vida, e você é um sacrifício vivo diante do Senhor, agradável a Ele? Se não, você não pode ver a Deus. Mas já dá tempo ainda da gente se arrepender, da gente colocar a nossa vida hoje, consagrando ao Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu não quero ser um sacrifício morto, que não agrada ao Senhor. Eu aprendo nessa noite que a gente precisa ser um sacrifício vivo, agradável a Deus. Porque a verdadeira adoração do Senhor, ela é viva, santo e agradável. Baixe sua cabeça. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Saia daqui dessa noite. Não esqueça isso. Rogo-vos. Não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Não seja o templo de si mesmo, seja o templo de Deus. Porque você vai agradar a Ele. E agradar o Senhor deve ser a coisa mais tremenda desse mundo, da eternidade. Agradar a Deus. Ele olha para você e se agrada de você. Como Ele olhou para Jesus e disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, quem me agrada. O Senhor está se agradando de você. Consagra sua vida nesta noite. Sua língua, suas palavras, seus ouvidos, as suas ações. Em nome de Jesus, hoje é o dia de você se consagrar ao Senhor. Servir ao Senhor. Trabalhar. Se esforçar para chegar à semelhança de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite. Agora de manhã, Senhor Deus, pela manhã, quando nós vimos que o Senhor tem autoridade em todas as coisas, sobre a enfermidade, sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, sobre os homens, sobre os reis da terra. Senhor, que o Senhor possa olhar para nós, o Senhor possa ter misericórdia de nós, como o Senhor já teve,
e que a gente possa desfrutar das tuas misericórdias. Senhor, que a gente possa realmente, ó Deus, entender que nós não estamos aqui, Senhor Deus, simplesmente por ser, mas o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor, assim como o Senhor usou Jesus, o corpo, como Jesus, homem, o Senhor usou ele para fazer a tua obra, para servir a tua vontade. E o Senhor quer o nosso corpo, não somente o físico, mas tudo, para continuar a obra que Jesus deixou para a gente fazer. Ser conosco, ser com a tua igreja, que não seja uma igreja estática, fria, morta, mas seja uma igreja viva, que sobe ao altar, santo e agradável ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.